Seguinte, nessa aula a gente vai falar sobre manipulação de expressões trigonométricas e um ponto em que a gente tem que ter cuidado no matemática. Começando aqui pela manipulação de expressões trigonométricas, a gente tem muitas funções próprias para manipular expressões trigonométricas, em que a gente não necessariamente precisa usar aquele trig-true que eu falei anteriormente nas funções de manipulação algébrica. A gente pode usar simplesmente as funções voltadas para manipular expressões trigonométricas, como por exemplo a trig-expand, que no caso ela expande produtos de funções trigonométricas em uma soma de termos e aplica fórmulas de múltiplos ângulos para reduzir os argumentos à sua forma mais básica. Então vamos pegar aqui cosseno de 2x e seno de 2x e aplicar ela trig-expand. Trig-expand vai expandir e reduzir os ângulos à forma mais básica. E a gente tem que essa função, ela também funciona para o caso hiperbólico. Então, pegando a mesma expressão anterior, só que dessa vez em termos de cosseno e seno hiperbólico, a gente tem esse resultado aqui. A gente tem também a função trig-factor, que vai fatorar expressões em produtos de termos, como por exemplo, ó, considerando essa expressão aqui, ó, trig-factor vai fatorar ela dessa forma aqui, em que, note o seguinte, essa expressão ela é a mesma que a gente tinha obtido anteriormente, mas trig-factor não voltou para essa expressão aqui não. Ele preferiu, por sua vez, deixar nesses termos aqui, em que a gente tem aqui um produto de cosseno hiperbólico de x, por cosseno hiperbólico menos i seno hiperbólico de x e cosseno hiperbólico de x mais i seno hiperbólico de x. Ou seja, preferiu fatorar usando números complexos. E está tudo bem, é simplesmente uma forma que o matemática preferiu fatorar as funções trigonométricas. Só que essa forma aqui é equivalente a essa daqui. É apenas uma escolha do matemática ter fatorado dessa forma. Agora tem também a função trig-reduce, que vai usar identidades trigonométricas para simplificar expressões, geralmente tentando reduzir o número de funções trigonométricas envolvidas, muitas vezes usando fórmulas de múltiplos ângulos. Então, por exemplo, tem seno ao quadrado de x mais cosseno de x ao quadrado de x. A gente sabe que isso daqui é simplesmente 1, certo? Só que se a gente avaliar isso daqui, o matemático ele não dá 1 para a gente. A gente tem que usar para isso trig-reduce, que aí ele vai aplicar as identidades trigonométricas e passar para a gente 1, certo? Em que a gente pode pegar essa outra expressão aqui também e aplicar trig-reduce e a matemática vai retornar uma expressão mais simples aqui em termos de seno de 4x. Agora, a gente tem que nós podemos também usar essa função trig-to-asp para converter funções trigonométricas para forma exponencial, em que a gente sabe que tem uma relação entre funções trigonométricas e forma exponencial. Então a gente pode usar essa função trig-to-asp para explorar essa relação. Como? Vamos pegar aqui, por exemplo, o símbolo stuff e definir ele como sendo o cosseno hiperbólico de 2x ao quadrado menos seno hiperbólico de x e aplicar trig-to-asp. Aplicando trig-to-asp, repara, ele converteu essa forma aqui, em termos de cosseno seno hiperbólico, em funções exponenciais. Então ele converteu para a gente, dando uma expressão em termos de exponenciais. E assim como a gente tem trig to asp, a gente tem asp to trig, que vai converter de exponenciais para funções trigonométricas. Então se a gente aplicar, tirar esse trig reduce aqui, se a gente aplicar exp to trig a stuff, a gente tem simplesmente isso daqui, em que notem o seguinte, teoricamente a gente desfez a operação, certo? Por exemplo, aqui ó, a gente aplicou trig to asp, certo? E a gente obteve que stuff é isso daqui. Aí a gente está aplicando asp to trig. Então, a princípio, a gente poderia obter isso daqui. Só que não é esse o resultado que o matemático ele dá para a gente. Mas, apesar disso, essa expressão aqui é equivalente a essa daqui. É simplesmente uma forma diferente do matemática mostrar a mesma expressão. De fato, se a gente pegar aqui, ó, por exemplo, cosseno hiperbólico de 2x, essa expressão aqui, e aplicar trig reduce, a gente obtém isso,
E se a gente aplicar trig reduce aqui, a gente obtém a mesma coisa. Então, de fato, são as mesmas expressões, só que dispostas de formas distintas. Agora, a gente tem também que várias transformações elas podem ser combinadas, como por exemplo, vamos considerar essa somatória aqui. Vamos pegar essa função exponencial, my sobre a, e somar m de menos j a j. E aí eu vou converter essa exponencial aqui para funções trigonométricas. Porque, por exemplo, se eu tivesse isso aqui, simplesmente, é isso daqui, certo? É esse resultado. Agora eu quero converter esse resultado em termos de exponenciais para funções trigonométricas. Fazendo isso, a gente tem esse resultado aqui, em que isso daqui tudo, ó, aliás, perdão, isso daqui é o numerador, isso daqui é o denominador. E tem um fator de menos 1 aqui, que soma essa fração. Agora, notem o seguinte, que eu posso pegar isso daqui e fatorar, certo? Usando a função trigfactor, em que para isso eu vou passar o símbolo de porcentagem aqui, que vai pegar essa expressão, que foi a última avaliada, passar trigfactor, e aí, por sua vez, a gente obtém uma expressão fatorizada aqui, em que note que a gente fez uma combinação de transformações. Primeiro a gente transformou de exponencial para trigonométrica e depois usamos trigfactor, em que a gente poderia ter passado isso tudo numa linha só, certo? E, além disso, as identidades trigonométricas, no caso, elas também, deixa eu acrescentar aqui, trigonométricas, também podem ser verificadas, mas muitas vezes será necessário usar Simplify para obter expressões comparáveis em ambos os argumentos de equal. Então, por exemplo, vamos considerar essa expressão aqui. Cosseno de x mais y ao quadrado é isso daqui, de acordo com identidade trigonométrica. Usando Simplify, a gente tem que isso daqui é true, ou seja, é verdade que um lado é equivalente ao outro, ou seja, é verdade essa identidade trigonométrica. Agora, o ponto de cuidado que a gente tem que ter no matemática é o seguinte: o matemática ele tende a ser mais cuidadoso com a álgebra dele do que a gente tende a ser. Então, por exemplo, se a gente passasse raiz de a ao quadrado e tentasse simplificar, vamos ver o que isso dá para a gente. Dá raiz de a ao quadrado, ou seja, ele não simplificou. E em que, vamos pegar um outro caso, log de AB e expandir. Log de AB, ele não expandiu. Ora, por que está acontecendo isso? Porque o matemática ele não está assumindo automaticamente que o ramo positivo da raiz quadrada é o ramo desejado, ou seja, que raiz de a ao quadrado seria A. Ou que as variáveis são positivas ou mesmo que são reais. Dessa forma aqui que a gente passou, o matemática ele não está assumindo nada. A gente precisa falar isso para o matemática de alguma forma. Ou então a gente precisa passar outras expressões que contornem esse problema. Então, por exemplo, se a gente tiver certeza que as quantidades envolvidas são positivas, como por exemplo aqui, se a ao quadrado, né, fosse no caso 2, fosse um 2 ao quadrado aqui, a gente teria raiz de 2 ao quadrado sendo simplesmente 2. E aí, nesse caso, a gente pode usar a função PowerExpand, em que, usando a função PowerExpand, a gente vai simplificar potências e produtos e também expandir logaritmos e realizar transformações relacionadas válidas para quantidades positivas. Então, se, por exemplo, eu sei que A é 2 e A sendo 2, por exemplo, B sendo 3, eu poderia passar PowerExpand, que assim a matemática vai interpretar que essas quantidades são positivas e vai me dar o ramo positivo sendo A. E da mesma forma, a gente poderia passar aqui, ó, PowerExpand para log de A ao quadrado B ao cubo, certo? E se a gente passasse aqui, por sua vez, também log de AB, a gente teria log de A mais B, porque ele está interpretando que isso daqui é positivo. Então, ele vai separar
o log de um produto na soma de seus logs, assumindo que ambos os fatores são positivos e aqui, nesse caso, ele está extraindo os expoentes adequadamente. Só que, embora Power Expand possa ser muito útil, a gente deve garantir que todas as expressões afetadas satisfazem as nossas suposições. Então, por exemplo, se A for maior que B e C for maior que zero, e todos são reais, a gente tem que Power Expand vai executar corretamente o que a gente quer. Só que, caso contrário, isso não seja verdade, né? Por exemplo, A seja menor que B, a gente deve determinar o ramo apropriado da função de logaritmo complexo. Ou seja, a gente deve usar outra função além de que não seja Power Expand. Então, ó, usando a função, por exemplo, Complex Expand, ela vai assumir que todas as variáveis são reais, mas não necessariamente elas são positivas, elas podem ser negativas. Como, por exemplo, aqui, ó, raiz de A ao quadrado do Complex Expand não altera essa expressão, porque, embora isso aqui seja real, a gente ainda tem que pode ser mais ou menos A. E, de forma similar, Complex Expand, aplicado a log de AB, ele vai dar para a gente um outro resultado, nesse caso, em que o resultado que ele dá para a gente é I argumento AB mais log de raiz de A ao quadrado mais raiz de B ao quadrado, em que essa função arg aqui, ó, é simplesmente o argumento complexo do número arg de Z dá o argumento do número complexo Z. Então, isso aqui é o argumento do número complexo AB. E, no caso, por que essa expansão complexa deu esse iarg de AB? Porque o sinal de AB não é conhecido a priori. A gente não sabe se isso aqui é negativo ou positivo. Então, a princípio, o Complex Expand não é muito útil, certo? Bom, não necessariamente. Se a gente tivesse um caso, por exemplo, como seno de x mais y, a gente tem claramente aqui as partes reais e imaginárias e o Complex Expand vai expandir para a gente de forma adequada nesse caso aqui, em termos das partes reais e imaginárias. E da mesma forma, a gente poderia passar aqui uma série de variáveis em que ele vai assumir que essas variáveis aqui são complexas, no caso números, né? A gente pode passar esses números aqui assumindo que eles são complexos e que as outras variáveis seriam reais. Então, por exemplo, vamos passar essa expressão aqui, ó, exp de z ao quadrado vezes x mais y. E vamos pedir para ele realizar a expansão complexa, considerando que somente o número z é um número complexo, em que x é real e y é real. Como eu passei só z, ele está considerando que z é complexo e x e y são reais. Então, opa, cliquei aqui na parte de ajuda sem querer. Ele vai me dar o seguinte, ele vai me dar isso daqui, a função Complex Expand. E, bom, era basicamente isso que eu queria falar a respeito desse tópico de cuidado. A gente tem que ter bem claro, aliás, a gente tem que deixar bem claro para o matemática o que é cada termo, porque como a gente está realizando programação simbólica aqui no matemática, isso daqui são símbolos, e se a gente não definir esses símbolos, o matemática ele não vai conseguir interpretar adequadamente, e aí a gente vai ter que saber manipular com as funções adequadas. Então, a melhor forma da gente contornar esses problemas é especificando o que cada símbolo é. Bom, dito isso, por hoje é só. Vejo você na próxima aula.